Na aula de hoje, iremos estudar os hidrocarbonetos com relação às suas forças intermoleculares. Gostaria de lembrar para você, estudante aqui da nossa videoaula, estudante do ensino médio, né, que tem acompanhado a nossa videoaula, que assistir videoaulas tem algumas características bem diferenciadas da aula presencial. Uma dessas características é a possibilidade de você parar o vídeo, repetir o vídeo e anotar aquela dica mais importante que a gente vai falando à medida que o vídeo vai caminhando e vai sendo reproduzido. Então, vale a pena você pegar já seu material, pegar seu caderno, pegar sua caneta, fazer as anotações dessa aula de hoje. Uma das aulas mais importantes para os temas dos vestibulares mais diversos, como Enem, o próprio Unicamp, ITA. Então, essa aula é uma aula bem bacana e dessa aula vai gerar algumas explicações das propriedades físicas desses hidrocarbonetos. Então, vamos lá. Forças intermoleculares. Imagine esse frasco aí, ele evaporando de forma lenta e gradativa. Todo líquido evapora. Aí eu posso lhe perguntar, a que temperatura um líquido evapora? E eu respondo, a qualquer temperatura um líquido evapora. Então você vai fazer assim, poxa, Robson, e a temperatura de ebulição da água? A temperatura de ebulição da água a nível do mar é 100 graus. Então a que temperatura a água líquida evapora? A água líquida evapora a qualquer temperatura, desde que ela esteja acima de 0 graus a nível do mar, para ela poder estar líquida, e abaixo de 100 graus ela vai evaporar. Ela vai atingir a ebulição a 100 graus, caso esteja a nível do mar. Ok? Então, essa evaporação, para acontecer, esse fenômeno físico, ele não rompe ligações químicas. Lembrando que você já ouviu falar da ligação iônica, a ligação feita entre íons, a ligação covalente, que é feita aí por compartilhamento de elétrons, a ligação metálica, que aí pode ser feita, pode ser entendida de duas formas hoje em dia, né? Ou pelo mar de elétrons, ou pela teoria das bandas. Enfim, ali são ligações entre átomos, são ligações interatômicas. O que nós estamos pensando aqui são as forças entre as moléculas. Essas forças aí, nesse líquido evaporando, vão ser rompidas e o líquido vai continuamente evaporar até entrar em equilíbrio com o seu vapor. Essas forças intermoleculares foram estudadas por um cara chamado Van der Waals, ali no início do século XX, 1910. Essas forças de Van der Waals, forças intermoleculares, nós admitimos que só podem existir para quando as moléculas estão relativamente próximas. Ou seja, forças intermoleculares vão atuar no sólido, no líquido e no gás. Porém, no estado gasoso, se a gente admitir um gás ideal e admitir que essas partículas estão tão distantes no gás ideal que não vai haver nenhum tipo de interação, nós não vamos estudar no estado gasoso. Então, forças intermoleculares, elas vão ser estudadas principalmente no ensino médio, no estado sólido e no estado líquido, ok? Qual é o pré-requisito para a gente poder estudar uma propriedade dessa das forças intermoleculares? O pré-requisito é conhecer a polaridade da molécula. Isto mesmo, polaridade da molécula. Com relação à polaridade da molécula, um tema lá estudado
quando estudamos geometria molecular, quando estudamos eletronegatividade, é classificar a molécula como apolar ou como polar. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. CO2. CO2, gás carbônico, é uma molécula que tem geometria linear. Ângulo entre as ligações de 180 graus. E a gente está pintando o oxigênio de vermelho para identificar o oxigênio como um elemento mais eletronegativo do que o carbono. Essa diferença de eletronegatividade atrairá os elétrons mais perto para o oxigênio, mais perto do oxigênio e mais afastados do carbono. A gente diz então que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, essa diferença de eletronegatividade gera um vetor, lembrando que vetor tem que ter uma grandeza aí com módulo, direção e sentido. Vai existir aí um vetor apontando para o oxigênio. Então, como tem uma ligação carbono e oxigênio apontando para a direita e uma ligação apontando para a esquerda, esses vetores que vão mostrar aí a diferença dessa eletronegatividade vão se anular. E o momento dipolo, que é a soma desses vetores, ou como a física gosta de chamar, os vetores resultantes, vai ser igual a zero, o que caracteriza uma molécula apolar. Por outro lado, temos aqui uma molécula também com 3 átomos, a molécula da água. A molécula da água ela apresenta uma geometria angular. E essa geometria angular vai fazer que os vetores aí que definem, ou pelo menos indicam uma diferença de eletronegatividade, não se anulem. Ou seja, o vetor resultante, neste caso, não é igual a zero. Então, a molécula é dita polar. Moléculas podem ser apolares, moléculas podem ser polares. Eu estou dizendo para você que esse estudo aí, ele precisa ser feito observando o momento dipolo, que é o vetor resultante das ligações covalentes envolvidas em cada molécula. Obviamente que é bem recomendado a gente pegar aí, dar uma lida lá em geometria molecular, dar uma lida em diferenças das eletronegatividades, fazer essas somas vetoriais, fazer a ligação covalente apolar, fazer a ligação covalente polar, perceber algumas nuances ali nessas diferenças de eletronegatividade. Haja vista que tem elementos que são diferentes, mas apresentam a mesma eletronegatividade. De cabeça aqui eu posso lembrar para você o carbono e o enxofre. São elementos diferentes, mas apresentam a mesma eletronegatividade, assim como o fósforo e o hidrogênio. Então são questões bem particulares que fogem um pouco o objetivo dessa aula. Seguindo. Então imagine que eu tenho aí 2 moléculas apolares. Essas moléculas apolares têm uma nuvem eletrônica distribuída de forma mais uniforme possível, de forma mais simétrica possível. Então, simetria é uma dica bem interessante para as moléculas serem apolares. Quanto mais simétricas são as moléculas, mais apolares elas são. Mas essa nuvem eletrônica, pela própria agitação das moléculas, pela própria colisão de molécula com molécula, pode em algum momento vir a se polarizar. E essa molécula que era apolar, ela pode se polarizar, e nesse instante que ela se polariza, ela pode induzir outra molécula a também se polarizar. Então, esse dipolo instantâneo, que foi feito lá pelo choque das moléculas com as outras, pela agitação dela mesmo, fez com que essa outra também se polarize. Então, estamos diante aí de um dipolo instantâneo que fez uma indução com a outra molécula, fazendo um dipolo induzido.
Essa interação intermolecular é conhecida dessa forma: dipolo instantâneo, dipolo induzido, como a gente pode ver no exemplo abaixo. Esse tipo de interação dipolo instantâneo e dipolo induzido foi estudada por esse rapaz, o Van der Waals, esse cientista, o Van der Waals. Não é à toa que alguns chamam essa interação dipolo instantâneo e dipolo induzido de forças de Van der Waals. Então anote, primeira coisa importante: se as moléculas são apolares, o tipo de interação entre elas é dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecida como forças de Van der Waals, ou ainda, por questões aí históricas, também chamadas de forças de dispersão de London. Então é muito nome mesmo, viu? Moléculas apolares apresentam interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de Van der Waals, ou forças de London. Já as moléculas polares, o dipolo existe o tempo todo. A gente diz que esse dipolo é um dipolo permanente. E eu explicitei neste caso aí, especificamente, algo bem interessante, onde você pode ver uma interação entre átomos, que é uma ligação química, uma ligação interatômica, que é a ligação covalente, e uma interação entre moléculas, que é a interação intermolecular. Atenção! Existe uma interação entre as moléculas. Entre apresenta um prefixo que é inter. Então a interação seria interatômica, intermolecular, ok? Já na ligação covalente, eu tenho uma interação entre átomos dentro da molécula. O prefixo dentro da molécula é intra. Não é inter, é intramolecular. Então, eles usam muito na hora da prova essa diferença de prefixos para atrapalhar você. Ele faz uma interação que é entre átomos dentro da molécula intramolecular. E uma interação entre moléculas intermolecular. Vou repetir. Dentro da molécula, ligação covalente. É uma ligação intramolecular. Entre as moléculas é uma força do tipo dipolo permanente, que é chamada de força intermolecular. Também estudada por Van der Waals. Não é à toa que as forças intermoleculares do tipo forças de Van der Waals podem ser aplicadas tanto para moléculas apolares quanto para moléculas polares. Alguns autores gostam de dizer assim: forças de Van der Waals fraca, quando a molécula é apolar, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ou força de Van der Waals forte, quando a molécula é polar, dipolo permanente, dipolo permanente. Existe aqui um caso específico, que é o caso da água. A água é um dipolo permanente, dipolo permanente. Só que a diferença de eletronegatividade é muito grande entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. A gente admite que o oxigênio é tão eletronegativo que rouba tanto a nuvem de elétrons do hidrogênio que o hidrogênio fica desprotegido, fica como se estivesse, entre aspas, nu de elétrons. Então essa carga positiva extremamente forte no hidrogênio atrai o oxigênio da outra molécula, fazendo uma ligação muito forte, chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio deve ser o nome usado por você. Evite o nome pontes de hidrogênio. Você verá em algumas questões antigas, é verdade, a expressão pontes de hidrogênio. Mas perceba na prova do Enem que esse tipo de linguagem não é mais usado. Então, prefira a ligação de hidrogênio, que vai ocorrer entre elementos muito eletronegativos,
como a hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com flúor e hidrogênio com nitrogênio, no HF e aqui nas bases nitrogenadas. Muito bem, então você percebe nessa aula claramente que eu quero que você seja apto a dizer qual tipo de força intermolecular que eu tenho envolvida em cada molécula. Para isso, eu preciso garantir que você conhece quando a molécula é polar e quando a molécula é apolar. Quando a molécula é polar e apolar, eu preciso dos vetores. Como eu sei que alguns alunos podem ter esquecido essas questões dos vetores, eu trouxe aqui alguns macetes que a gente utiliza para a gente conseguir fazer a descoberta da polaridade de forma mais fácil. Como é um macete, a gente vai dizer assim, ó, de modo geral, obviamente tem uma série de exceções, as forças intermoleculares de polo induzido são mais fracas do que as de polo permanente, que são mais fracas do que as ligações de hidrogênio. Veja que eu escrevi de modo geral, não é uma obrigação. Então, eu vou entender um jeito mais rápido de descobrir a polaridade. Descobrindo a polaridade, eu conheço as forças intermoleculares. Então, nesse finalzinho da aula, eu gostaria que você anotasse esses macetes para a gente resolver as questões e você ser apto a dizer se a molécula é polar ou apolar. Pode ser assim? Então, vamos lá. Macetes. Obviamente que todo macete tem uma série de exceções, mas é bem legal porque ajuda a resolver a maioria das questões. O primeiro macete é o seguinte: todas as substâncias simples são apolares. Uma exceção importante é o ozônio. Então, O2 é apolar, H2 é apolar, S8 é apolar, porque são substâncias simples. Perceba que eu não estou aí fazendo diferença de eletronegatividade, não estou somando vetor, não estou fazendo momento de polo resultante, não estou fazendo nada. Estou lhe dando um macete, ok? Da mesma forma, moléculas do tipo AB. O que é uma molécula do tipo AB? Molécula com 2 átomos e 2 elementos. CO, HBr, SO, são moléculas polares. Ok? Pausa o vídeo, anota a dica para poder seguir. Seguindo, se as moléculas são formadas por hidrocarbonetos, que é as que mais me interessam nesse curso de Química Orgânica que a gente está vendo. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares, porque apresentam geralmente uma grande simetria. Moléculas do tipo hidrocarboneto são apolares. Essa que vem agora é fantástica. A água é polar. Anote, a água é polar. E tudo que for polar dissolve na água. Vou repetir, a água é polar. E tudo que for polar dissolve na água. E a quinta e última regrinha do nosso macete diz assim: moléculas com elemento central são aquelas moléculas que têm mais de 3 átomos, são moléculas binárias, ou seja, 2 elementos, com mais de 3 átomos. Moléculas binárias com 3 ou mais átomos sempre vai apresentar um dos elementos em menor quantidade. Este elemento em menor quantidade nós chamamos de elemento central. Pois bem, de modo geral, se o elemento central for da família 5A, 6A, 7A, a molécula é polar. Repete comigo. 5A, 6A, 7A, a molécula é polar. 5A, 6A, 7A, a molécula é polar. Vai aí, pega esse mico junto comigo. 5A, 6A, 7A, a molécula é polar. Qual é o elemento que você vai buscar? Molécula binária, 2 elementos, com 3 ou mais átomos. Não vale com 2 átomos, tem que ser com 3 ou mais. Com 3 ou mais vai ter aquele que está em menor quantidade. Aquele que está em menor quantidade é o elemento central. Sendo o elemento central, a gente vai buscar se ele é da família 5A, 6A ou 7A. Obviamente que está escrito aí que é um macete. Existem algumas exceções, algumas características que não dá para ir por aí, mas a maioria das questões a gente consegue resolver bem, olhando a polaridade desse jeito, ok? Então, bora treinar um pouquinho para encerrar o nosso encontro de hoje.
Determine a polaridade das moléculas abaixo. S8 é uma substância simples, logo é apolar. C3H8 é um hidrocarboneto, logo é apolar. H2S. No H2S tem um elemento central aqui, ó, que é o S, que é da família 6A. É uma molécula polar, 5A, 6A, 7A. A molécula é polar. No caso do SO2, ó, quem é o central? O S. Quem está em menor quantidade. Ah, Robinho, é sempre o S o central? Não. É sempre o elemento que está em menor quantidade. Família 6A, a molécula é polar. AsH3. AsH3, arsênio. Quem é o central? O arsênio, em menor quantidade. Família 5A, molécula polar. E o H2, substância simples, uma molécula apolar. Dentre essas moléculas, quais são aquelas que são, assim, impossíveis de você ir para a prova sem saber? Ou seja, decore, bote na cabeça quais moléculas. A molécula do CH4, metano, é apolar. A molécula da H2O, água, é polar. A água é polar e tudo que for polar dissolve na água. E a molécula de NH3, amônia. Não é NH4, NH4+, é amônio. NH3, amônia, que é polar. Esses três são fundamentais. Não dá para ir para a prova sem eles. E tem duas exceções aqui para encerrar, que é uma pegadinha do O3, que é levemente polar, e a pegadinha do SO3, que é apolar. Mesmo o S sendo da família 6A, ele não tem par eletrônico livre, e neste caso especificamente é uma pegadinha. A molécula é apolar. Muito bem, querido aluno. Espero ter ajudado você nesse primeiro momento a lembrar das forças intermoleculares e até o nosso próximo encontro. Um beijão. Tchauzinho.